Olá, está no ar o programa Café Comunitário na programação da TV Fevale, canal 15 da NET de Novo Hamburgo. Eu, Aline Azevedo, apresento o programa de hoje. Mesmo sendo considerado o segundo país do mundo com maior número de doação de órgãos, o Brasil continua com muitas filas para a realização de transplantes. Para falarmos sobre a doação e transplante de órgãos na região, conversamos hoje com o Thiago, a doutora Clotilde e o Jorge. Jorge, eu quero saber como foi que tu precisava como foi que tu soube que precisava de um transplante? Foi muito demorado? Teve... Isso, eu sou transplantado há 14 anos e meio e em 98, de repente comecei a sentir, tive uma hemorragia digestiva alta, né? Tive uma segunda hemorragia e começaram a fazer investigação e se achava que era talvez uma úlcera, até que se chegou à conclusão que era uma hepatite C, né? E pelo histórico epidemiológico foi de uma tatuagem que eu havia feito há uns 22 anos atrás. E o meu fígado, infelizmente, estava cirrose e a única solução para o meu caso seria um transplante hepático. Então, hoje em dia ainda é um tema assim, que as pessoas falam no transplante, as pessoas ficam assim, muito apavoradas. Tu imagina, em 98, que era praticamente estranho o transplante, né? Mas eu encarei sempre com muito positivo e, graças a Deus, há 14 anos e meio estou transplantado. E estou firme e forte. Eu quero te perguntar também, isso foi da agulha, da tatuagem, da tatuagem? Como é que isso descobriu? Hoje em dia nós também não só trabalhamos com doação de órgãos, transplante, mas a gente também trabalha na prevenção, principalmente nas hepatites B e C, né? Isso na associação? Isso na associação de transplantes, né? Então, o aparelho, na época não se tinha controle, né? Não era material descartável. Para tu teres uma ideia, no dia que eu fiz essa tatuagem, nós fizemos entre 8, né? Todos eles, os 8 que fizeram, 2 foram a óbito e os outros continuam com o vírus, e eu fui a transplante, né? Então, agora, atualmente, já tem controle, né? O próprio sangue, né? Faz pouco tempo, alguns anos, que começou a ser feito esse controle. Então, era ali na agulha, na própria tinta, né? Que ficou o vírus e foi passando para os outros. Doutora, tu pode nos explicar um Sim. pouco sobre isso, então? A minha área é rins, Sim, mas as hepatites não. A hepatite pode pegar, hepatite C, não tem vacina, então o cuidado realmente é evitar. E até com manicure, ou já ferimento, é transmitido através do sangue. Então, se agulhas contaminadas, né? Hoje se tem mais controle, mas mesmo certeza. assim é uma contaminação pelo sangue. Tiago, tu acompanhou a trajetória da tua esposa que sofreu de hepatite C, tu passou meses junto com ela no hospital. Nos conta um pouquinho disso, nos conta como foi essa história. Ela adquiriu o vírus, a gente não sabe a procedência exatamente, né? Como o vírus foi descoberto em 89, se eu não me engano, o vírus da hepatite C. E até 92, por aí, não se tinha uma legislação para controlar quem doa sangue, né? Nos bancos de sangue. Então, houve uma contaminação generalizada, assim. E ela fez uma cirurgiazinha, digamos, pequena, no seio, em 92, por aí. E ela precisou de uma bolsa de sangue. Então, a gente acredita que ela adquiriu dessa maneira. Pode ter sido numa manicure também, Sim, né? Com certeza. Porque dizem que o vírus, ele fica numa célula de sangue seco até 3 dias. Então, é um vírus bem resistente, né? Então, tem que cuidar muito, né? Ele é mais resistente do que do HIV, por exemplo. O HIV morre mais rápido. Da hepatite C, não. Então tem que ser tudo esterilizado. Né? Ele pode ficar, já foi comprovado aí, em vários casos, ele pode ficar de 6 a 8 dias, o vírus. Tanto o vírus do hepatite B como o vírus da hepatite C. Né? Então, por isso que conversávamos anteriormente, que hoje a gente também procura fazer essa prevenção.
né? Hoje a gente está com uma campanha aí pelo Ministério da Saúde, no caso, que a doutora Clotilde falou, a manicure é uma coisa muito, muito importante. Nem todas as estéticas têm autoclave, né? Então, o que a gente está trabalhando em cima? Que cada pessoa leve o seu kit, né? Para que possa. Porque às vezes é uma coisa assim, então, fazer uma unha e pode, né? E nós, infelizmente, a gente, né, não tem ainda uma campanha eficaz, no caso das hepatites, muito pouco se vê falar nas hepatites, campanhas pelos órgãos governamentais, né? Mas nós estimamos assim que a hepatite C é muito complicado. O Ministério da Saúde estima aí, né, mas esses dados aí pelo último inquérito, que tem 300 mil, mas isso é muito mais. Isso é acima de 1,5 milhão de pessoas, né? E dessas pessoas... O pessoal não sabe que tem. Porque na realidade assim, né, doutora Clotilde, nem toda a hepatite, nem todo o portador de hepatite C, ele vai evoluir para cirrose, vai para o transplante de fígado, né? Mas uma grande maioria vai para isso aí. Câncer de fígado também. Câncer de fígado, com certeza. E, doutora, como é que funciona, então, essa tua parte com as crianças, o renal, assim, de transplante renal com as crianças? Como é que funciona isso? Olha, existem muitas crianças que perdem a função renal ou já nascem. Hoje em dia, assim, como melhorou muito as condições de uma UTI neonatal, muitas crianças que morriam por malformações, elas não morrem mais. Então, elas vivem e chega uma idade que elas precisam de transplante. Ou crianças com malformações, ou crianças adquiridas, doenças genéticas. E as crianças com insuficiência renal, assim, qualquer criança que perde a função de um órgão, então, esses órgãos vitais que a gente diz, coração, pulmão, fígado, rim, se por um adulto é um sofrimento, imagina uma criança que ela precisa de todo um desenvolvimento. E como é que eles entendem isso? Olha, a criança, o adolescente, sim, se revolta muito, mas a criança, ela não é que ela não entenda, ela tem que viver aquilo, ela não se questiona muito. Mas conforme ela vai, uma maturidade, ela vai se questionando. O que mais, assim, difícil é que quase todas as crianças, elas precisam ter uma dieta rigorosa, elas não podem tomar muito líquido, elas têm que ter uma dieta muito especial, ou sem chocolate, elas não podem comer com sal. Muitas dessas crianças, né, porque é uma gama de doenças. Então, essa restrição, elas sofrem muito. Mas, assim, todos nós aqui que trabalhamos nessa causa, qual é o nosso objetivo? É não deixar essas pessoas doentes crônicas sofrerem. Primeiro, todos nós trabalhamos na prevenção. Segundo, se elas estão doentes, não precisa sofrer. Nós temos como fazer tratamento precoce. E se precisa de um transplante, por exemplo, não precisa a criança chegar no fim da função do rim para fazer um transplante. O normal, uma pessoa sobrevive, o rim tem uma função, os rins normais funcionam 100%. Uma pessoa sobrevive até ela funcionar 10%, o rim funcionando 10%, ela consegue ainda viver razoavelmente bem. Agora, quando o rim baixa de 10%, ela tem que substituir. Ou fazendo diálise ou fazendo transplante. Então, o que é a nossa luta? Que as crianças sejam diagnosticadas. Primeiro, prevenir. Segundo, diagnosticar precoce. E quando elas chegam numa função de 15%, a gente já faz o transplante. E o transplante de rim, no meu caso, os pais, em geral, são doadores. Mas se os pais não são doadores, nós temos uma lei que dá justiça às crianças, porque as crianças não podem receber rim de adultos muito velhos. Né? Isso que como é que funciona então, essa doação lei, para crianças? A lei, ela é justa para as crianças. Então, criança recebe de criança. Ela até entra nos adultos, mas assim, nós não aceitamos rins com uma idade superior a 55 anos para uma criança.
Pode E falar, a Tiago. questão do tamanho, porque o transplante renal eu não tenho muita cultura, Sim. assim, porque eu sei que a compatibilidade da cavidade e tal é importante, né? O rim, é possível um adulto doar para uma criança ele inteiro o órgão? Sim. Sim, depende do tamanho da criança. Digamos, uma criança de 15 quilos, ela comporta um rim de adulto. Abaixo de 15 quilos, até 12 quilos, talvez. Agora, abaixo de 10, 12 quilos, não. E nós transplantamos, às vezes, crianças com 5 quilos. Então, essas crianças de 5 quilos, elas também não... Nem de uma criança maior. Elas conseguem receber um rim de uma criança de até 20 quilos, né? São crianças que morrem e que os rins, então, são utilizados em outra criança, né?